Romanos capítulo de número 6, é uma mensagem talvez que você já tenha ouvido várias vezes, e dentro desta questão que nós estamos vivendo e passando, vamos lá, Romanos 6 e 23, a parte A do versículo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Aí você diz para mim, mas o que isso tem a ver com a tempestade? Irmãos, eu estava ali meditando, pensando, eu não estava muito bem à tarde, e eu estava ali pensando em todas as coisas que estavam acontecendo no dia de hoje. E vendo aquela tempestade, aí Deus me levou para esta mensagem, referente ao pecado. E eu falava com Deus: Senhor, mas o que eu vou falar referente ao pecado e sobre a tempestade, o que tem a ver isso? E quando nós chegamos aqui, depois que nós terminamos, que terminou o vendaval, começou a chuva, eu e o pastor Marquinhos, nós viemos para cá, para poder fazer a limpeza. E quando nós estávamos aqui limpando, nós verificamos que em alguns pontos começam, mesmo vedadinho, começa a escorrer água. Alguns pontos ali também entrou terra, e eu fiquei pensando, mas está vedado, está tudo fechadinho, como entra terra? O pastor Marquinhos ainda baixou lá no vitrô, eu falei assim: não, Marco, mas está bem fechado, né? Ele falou: não, mas deve ser alguma greta, que deve estar entrando esta água. E aquilo ali, irmão, foi só enchendo o meu coração referente a esta mensagem. O que eu quero dizer, irmãos, para mim e para você nesta noite, que mesmo nós estando vedados com o Espírito Santo de Deus, mesmo nós estando na presença do Senhor, se nós não olharmos direitinho, se nós não observarmos bem as frestas que estão ficando, o pecado pode entrar dentro de nós, o pecado pode invadir a nossa vida, e pode até mesmo destruir. Imagine você em um ambiente fechado, e uma greta muito aberta, e ali ter uma canalização de vento. O irmão Zezinho trabalhou na usina, sabe muito bem o que eu quero dizer sobre o telhado. Você imagina um telhado, e de repente ele tem ali um grande volume de vento entrando por debaixo dele. Se tiver alguma telha solta, essa telha ela vai voar, e aquela construção vai ser destruída. Esses dias eu assistindo referente a tempestades tropicais, eu vi um pessoal, eles estavam montando uma sala, porque ia acontecer um evento, e quando ia acontecer aquele evento ali, de repente veio, me entenda, um evento, porém veio um vento, e este vento derrubou toda aquela estrutura, e tinha homens em cima daquela construção. Então eles correram ali para ver se alguém tinha machucado. Ninguém tinha se machucado. Porém, o que eu quero dizer aqui, irmãos, são sobre os cuidados que nós precisamos ter, para que o pecado ele não invada a nossa vida. Às vezes nós deixamos espaços tão pequenos, e falamos: aqui não tem nada a ver, Vamos para o lado dos jovens, é assim, Kaique, que muitas vezes nós falamos, Daniela, quando nós somos jovens: isso não tem nada a ver. Quantas vezes eu já ouvi isso, dentro da minha casa, o Juninho falando: não, pai, isso não tem nada a ver, referente a alguns assuntos. Realmente alguma coisa não tem nada a ver, mas sobre o pecado, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, para que essas coisas não entrem na nossa vida. Porque o pecado, irmãos, é como um pó, igual foi essa tempestade hoje à noite, hoje à tarde. Veio, muitas vezes pegam pessoas distraídas, e quando elas vêm, a porta está aberta, a casa
toda já está suja, o cômodo todo já está todo lambuzado. Aí você fala assim: não, mas olha, estava tudo vedado. Como lá na minha casa, como aqui, estava tudo vedado. Mas entrou água, entrou poeira, nós tivemos que passar pano e limpar. E eu fiquei meditando sobre isso e falando: Senhor, mas é verdade. Se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos o pecado entrar dentro da nossa casa. E tem vários meios, irmãos, que o pecado pode entrar dentro do nosso lar, na nossa vida, porque nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então nós podemos dizer assim: não, eu estou selado, nada vai entrar. Irmãos, nós temos visão, louvado seja o nome santo do Senhor, nós temos audição, louvado seja o nome santo do Senhor, mas o que nós estamos ouvindo, ou o que nós estamos vendo, nós falamos, louvado seja o nome do Senhor, o que nós estamos falando, que está nos levando para o pecado. Então Deus, Ele foi me mostrando várias situações, irmãos. Nós podemos pecar nas coisas que nós estamos vendo, nós podemos pecar nas coisas que nós estamos ouvindo, nós podemos pecar nas coisas que nós estamos falando, nós podemos pecar nos lugares onde nós estamos indo. Então nós temos que tomar cuidado. Então, enquanto estava tendo todo aquele vendaval e a poeira passando lá fora, eu ficava olhando assim e vendo aquela tempestade toda, aquele monte de folha, coisas caindo. Eu falei: Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor, tende misericórdia de nós, porque o pecado tão de perto nos rodeia, tentando nos destruir. Então tende misericórdia de nós, Senhor, e nos mantenha limpo, Senhor, nos mantenha purificado na Tua presença, Senhor. Aí eu fiquei pensando, vem a tempestade, vem todo este vendaval, aí nós olhamos para o quintal, irmão, tudo sujo, olhamos, para dentro de casa, em algumas frestas, a poeira. Aí Deus manda a chuva. Aí é a hora, irmãos, de nós termos força para limpar a sujeira. A irmã Silvinha ficou lá limpando a casa, ficou limpando lá a varanda. Quando eu cheguei, estava tudo limpinho lá em casa. E aqui está limpo, Nós também viemos aqui e demos aqui uma geral. Não precisou muito, mas fizemos alguma coisa. Aí eu falei: Senhor, precisa água para isso tudo acontecer. Eu cheguei lá em casa, estava tudo limpo, varanda limpa, casa limpa. Eu falei: como a água é sagrada e abençoadora. Irmãos, então Deus foi me mostrando em uma situação que aconteceu hoje, o que nós podemos fazer para que o pecado não entre na nossa vida, é nós selarmos tudo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, e dizer: Espírito Santo, eu sou dependente de Ti, Senhor, eu sou dependente da Tua presença em mim. Assim como as donas de casa hoje precisou da água para limpar as suas casas, eu preciso do Espírito Santo para purificar a minha vida todos os dias, irmãos, aleluia.
O pecado, ou o salário do pecado é o que? É a morte. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos dá vida, irmãos, aleluia. E é esta graça e é esta misericórdia que eu e você precisamos todos os dias, aleluia. Porque diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia. Então, se o salário do pecado é a morte, Jesus Cristo é a vida, e Ele é que dá a vida para mim e para você. Ele deu a vida por nós, e Ele continua dando vida a nós. É lindo, irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, eu preciso aprender cada vez mais do Senhor. Como nós ouvimos ontem, nós somos uma igreja embrionária, estamos sendo gerados, e que o pecado, irmãos, venha ficar longe de nós, e que nós venhamos entrar na presença do Senhor, irmãos, buscando a Ele cada dia mais, e dizer: Senhor, quando eu profetizar, a cura vai acontecer, meu coração está limpo diante de Ti, Senhor. Senhor, quando eu orar, a enfermidade vai embora, eu estou limpo diante de Ti, Senhor. As portas irão se abrir, porque nós, irmãos, vamos profetizar sim, e nós vamos profetizar bênção sobre a vida das pessoas, sobre esta cidade, irmãos. E as nossas profecias, irmãos, irão acontecer, e todos nós estaremos louvando ao Senhor, não para nos vangloriar, mas para dizer: o Deus que nós servimos, Ele falou para nós profetizarmos, nós profetizamos, e a cura aconteceu, o milagre aconteceu, louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos voltar a ter ousadia, precisamos, irmãos. Quando eu vi aquela tempestade, irmãos, chegando, nós já saímos correndo, fomos fechando as portas, fomos fechando ali as janelas, tudo. E isso ousadamente. É pestanejar que fala, né? Sem pestanejar. Nós fomos ali, fechamos tudo, vedamos tudo. Aí Deus colocou no meu coração: é assim que eu quero vocês, é assim que eu quero vocês, com atitude. Se levantem com atitude. E ontem nós ouvimos isso aqui, e ele disse assim: líderes, lembra disso? Líderes, prestem atenção. Então nós temos que prestar atenção, irmãos, porque você é líder dentro da tua casa. A irmã Rayane disse esses dias atrás: nós precisamos ser o quê? Profetas, pastores, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então nós temos que ter ousadia aqui, mas nós temos que ter ousadia lá também. Então que o Senhor seja engrandecido e louvado, irmãos, através da minha vida e da sua vida, através das nossas atitudes e através da nossa ousadia. Porque o salário do pecado é a morte, mas a misericórdia do Senhor é a promessa da vida eterna para mim e para você. Então, irmãos, vamos fechar todas as brechas, vamos fechar todas as arestas que existir,
Não vamos deixar o pecado entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo. Não vamos, irmãos, não vamos permitir isso. E nós vamos ver, irmãos, aqui uma igreja vencedora, uma igreja que irá, irmãos, daqui para ali, e nós não teremos do que se envergonhar, aleluia. E quando eu digo igreja, sou eu e você, irmãos, como templo e morada do Espírito Santo. Não termos do que nos envergonhar, não termos do que nos envergonhar. A palavra do Senhor, irmãos, em Josué, o capítulo 1, e eu falei para Deus: Deus, eu quero fazer o que o Senhor está mandando, mas como que eu vou concluir esta mensagem? Como eu vou concluir? Aí o Senhor colocou no meu coração esta palavra, Josué capítulo 1, o verso 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Amém, irmãos? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. É difícil as coisas hoje em dia? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu não vou usar de demagogia aqui e bater no peito, não. Eu não sou melhor do que ninguém. É difícil, mas a palavra do Senhor, ela vem até nós e diz: tem bom ânimo, eu estou mandando você ir. Tem bom ânimo, profetiza sobre o vale de ossos secos. Não foi isso que o Espírito disse para Ezequiel? Então é assim que o Senhor diz para mim e para você também. Eu estou dando a ordem a vocês, eu estou colocando poder sobre a vida de vocês. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Já faz alguns dias que eu estou meditando nisso, e ontem, irmãos, quando o irmão Moisés, ele pregou aqui, ele disse que há o poder de Deus sobre as nossas vidas, e que nós temos que nos dispor. Sabe lá a introdução que ele fez, quando ele falou sobre a questão da porta do inferno? Eu e o Marquinhos ainda comentamos sobre isso. E hoje, ouvindo a pregação dele, ele disse assim: olha, você vai até a porta. Então nós vamos enfrentar, irmãos. Nós vamos enfrentar, sim. Nós vamos enfrentar, porque Deus está comigo, porque Deus está com você, aleluia. Vai se levantar tempestades, como a que nós vimos hoje, mas nós vamos estar vedados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Há o poder de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. E nós vamos orar, o demônio vai embora, porque há poder de Deus na nossa vida. Vamos voltar, irmãos. Eu digo voltar, eu digo por mim. Vamos voltar a ter ousadia que outrora nós tínhamos. Precisamos disso. E Deus conta comigo e com você.